A minha intenção é criar awareness, consciência, para o bater do coração. O bater do coração é muito bom, não é? Está sempre a acontecer aqui e agora. É. Tal como a respiração. Se eu prestar só há um tempo em que eu consigo respirar, que é no presente. E agora se estivesse aqui a Mia, falaria-nos do mindfulness e de como isso também ajudaria muito. Certamente. Pedro Vieira, 44 anos, sou coach e acredito que tu já és a melhor versão de ti agora. Sem limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 24º episódio Sem Limites, hoje com Pedro Vieira. Alô. Como é que estás? Estou bem. Primeira vez que me ponho a dançar num podcast, portanto, espetáculo. Sim, é logo para ativar aqui Sim, já descobri um novo limite. Sim. Não, então, superei um novo limite. Mais descansada. Então, o objetivo deste podcast é falar com pessoas sem limites, tu és uma delas, e perceber como é que ultrapassaram os obstáculos ao longo do percurso que têm. E começamos sempre por falar um pouco sobre elas. Ou seja, vamos falar um pouco sobre ti e especificamente como é que tu eras para aí há 20 anos atrás. Para aí 20 anos, olha, eu tenho 44, por isso há 20 anos tinha 24, ou seja, tinha acabado a faculdade há pouco tempo. Eu estudei Economia, licenciei-me em Economia na Universidade do Porto. Acabei o curso com 23 anos e eu enquanto estava a estudar, achava que ia ser empreendedor. Quando estava no segundo ano da faculdade, criei a minha primeira empresa. Portanto, assim, os meus primeiros anos de vida profissional foram a trabalhar por conta própria. Eu inicialmente tive uma empresa durante alguns anos de organização de eventos. A sério? Sim. E meti-me noutras coisas. Eu sentia assim muita vontade de fazer coisas. Só que eu tinha aqui assim um paradoxo, que era, por um lado, tinha muita vontade de fazer coisas e ao mesmo tempo era extremamente introvertido. E fazer coisas normalmente implica falar com outras pessoas, implica inspirar as pessoas para se entusiasmarem pelos teus projetos e pelas tuas ideias. E, portanto, isso era simultaneamente a coisa mais difícil para mim, por causa das minhas inibições, e ao mesmo tempo foi aí que eu me fui metendo muitas vezes. Portanto, os resultados não foram grande coisa. E eu, ao fim de uns 2, 3 anos, depois do curso, decidi que tenho que ganhar aqui outra estrutura e decidi que tenho que ir trabalhar por conta de outrem. Sim. Tenho que me candidatar a trabalhar numa empresa a sério. E durante alguns anos acabei por fazer carreira numa multinacional. E isso permitiu-me, por um lado, ir ganhando experiência e ao mesmo tempo foi-me habilitando a ultrapassar essa grande dificuldade que era a introversão. E depois de eu estar algum tempo a trabalhar nessa organização, a organização disponibilizou-me um coach. Foi a primeira vez que eu ouvi assim formalmente que eu ouvi falar em coaching. Disseram-me que havia alguém que podia trabalhar comigo para me ajudar. Eu na altura não percebi muito bem ajudar em quê. Achei que seriam mais no desenvolvimento das minhas tarefas de gestão de pessoas, de gestão de equipas, tomada de decisão e de facto essas questões acabaram por estar presentes aí nesse processo, só que de repente eu descobri que tinha ali de facto uma oportunidade de lidar diretamente com essas inibições, com essas dificuldades e de começar a fazer perguntas maiores sobre quem é que eu era, o que é que eu realmente queria fazer. Portanto, foi assim um momento muito interessante de aprendizagem, de descoberta. Sim. E que de uma forma, foi uma coincidência, é quase irónico que eu hoje em dia, passados estes anos, trabalho como coach, profissionalmente há 13 anos já, e ajudo pessoas, muitas delas, a passarem mais ou menos pelo mesmo processo que eu passei. Sim. Ou seja, lidarem com as suas dificuldades, não é? Por isso é que quando tu dizes que este podcast, o teu podcast tem esta intenção de pôr as pessoas a falarem sobre as suas dificuldades e como é que as ultrapassam, para mim isso faz todo sentido, porque é uma parte substancial da minha missão hoje em dia, é fazer isso precisamente. Sim, que idade é que tinhas quando começaste esse processo de... Olha, eu comecei assim um processo que se pode chamar de desenvolvimento pessoal, ou seja, de uma forma mais consciente, mais deliberada, pensar sobre as minhas dificuldades e tentar metodicamente ultrapassá-las
assim nos meus 26, 27, mas este processo de facto ganhou outra consistência nos 29, mais ou menos, quando eu comecei a ter apoio formal. Sim. E depois o processo foi assim muito rápido. Os 2 anos seguintes foram assim fantásticos, Sim. de descoberta de um novo mundo. Quase auto-coaching, não é? Sim. A tua estratégia passou por perguntas. Sim, o coaching é um processo que é muito baseado em perguntas. Os nossos resultados são sobretudo condicionados pelas perguntas que nós aprendemos a fazer, ou pelas perguntas que nós fazemos mais habitualmente. E há de facto muitas pessoas que, tendo muito potencial, tendo muitas capacidades, habituaram-se a fazer perguntas muito fracas, não é? Porque é que isto tudo me corre mal? Porque é que eu nunca consigo ultrapassar os meus desafios? Porque é que eu sou tão feio? Porque é que ninguém gosta de mim? E quando o simples facto da pessoa ganhar consciência das perguntas que está a fazer a si própria e de trocar essas perguntas por perguntas mais poderosas, que contêm em si mais possibilidades, só esse ato já a coloca num cenário muito mais interessante. Sim. E depois a explorar as respostas que surgem, mais ainda. Sim, é tudo uma questão interna, não é? E é tudo um treino. Todos os dias estamos a treinar para alguma coisa. É um treino, sim. É um treino. E muitas vezes o maior treino que temos é a nível de pensamento. Só que a maioria é como tu estás a dizer. As perguntas não são muito ricas e os pensamentos também. O treino do pensamento, ele tem um pressuposto muito grande, que requer a capacidade de nós prestarmos atenção ao pensamento. É porque nós podemos pensar de formas diferentes, não é? Nós podemos pensar identificando-nos com o pensamento. E às vezes nós estamos a pensar sem estar conscientes de que estamos a pensar. Nós simplesmente estamos a pensar e acreditamos naquilo que estamos a pensar. É mais ou menos um monólogo infinito que parece nunca para e que vai tendo muitas inflexões e nós simplesmente estamos a viver o monólogo. Tanto é que depois temos emoções em função daquilo que estamos a pensar. Mas também é possível pensar de uma forma muito consciente, ou seja, eu penso e simultaneamente estou consciente que estou a pensar. Sim. E isso é um ato muito interessante, porque quando eu faço isso, eu afasto-me ligeiramente do pensamento, não é? Porque estou a observá-lo, portanto deixo-me identificar tanto com ele e passo a entender melhor as implicações do pensamento. Ou posso fazer depois perguntas, que interessante, de onde é que veio este pensamento? De onde é que veio a ideia de que eu não vou conseguir? Ou de onde é que veio a ideia de que isto vai correr mal? O que é que está na base disto? E depois vou descobrindo estruturas que tenho alojadas na minha mente, não é? As crenças limitadoras ou as estruturas de valores e conforme vou ganhando consciência sobre isso, fico numa situação melhor para poder mudar as coisas que não são muito produtivas ou não são muito interessantes. Isto leva-me a um vídeo que puseste há pouco tempo, até relativamente pouco tempo, em que dizes que nós somos a média do que está cá dentro. Sim. Gostavas de explicar um bocadinho Sim, isso? eu tenho o meu canal do YouTube, chama-se É o que é. Sim, É o que é. Verdades inconvenientes para mentiras reconfortantes. E eu tenho utilizado esse canal um bocado às vezes como... Eu gosto de ser assim, às vezes assumir um lugar de contraponto em relação à própria indústria de que eu faço parte, do coaching e desenvolvimento pessoal. Porque é uma indústria que às vezes abusa dos chavões. Sim. E às vezes, em vez de colocar as pessoas a refletirem profundamente, dá-lhes chavões. E às vezes nós parece que estamos a ajudar as pessoas a passar para um nível de consciência maior, mas não estamos. Estamos só a substituir uma coisa por outra. E eu às vezes brinco com alguns desses chavões. E eu estava a brincar com aquele chavão que diz que tu és a média das 5 pessoas com quem passas mais tempo. E eu estava a brincar com isso, a dizer que não, tu és, mas é a média daquilo que tu achas sobre as 5 pessoas com quem passas mais tempo, ou o que tu achas sobre essas relações, ou o que tu achas sobre aquilo que as pessoas te ensinam. Porque eu, ao longo dos anos, tenho encontrado, por exemplo, pessoas que estão em contextos onde estão rodeadas de pessoas, por exemplo, que são muito negativas, mas isso não faz necessariamente delas negativas, porque elas podem refletir sobre a negatividade dos outros e até tomarem uma decisão de, olha, eu não quero ser assim. Ou quando esta pessoa me dá o input, eu filtro isto a partir da negatividade dela. Se tu conseguisses voltar atrás no tempo e falar com o Pedro que tu eras, que tu estavas, o que é que lhe dizias? As coisas vão correr como vão correr e tu não sabes como vai correr, isso é ok. Mas a segurança ganha-se percebendo que as coisas vão correr como vão correr. Sim, né? sim. Eu acho que era a principal essa mensagem. Era a mensagem de Tranquilo. relaxa, vai correr tudo bem.
mesmo que corra mal, isso é a forma de correr bem. Sim. Relaxa. Sim, é uma ótima mensagem, acho que devíamos todos... Os pensamentos obsessivos sobre aquilo que pode correr mal no futuro, eles não têm, eles não são uma previsão do futuro, eles são uma expressão do nosso receio em relação ao futuro. Então eu acho que a minha mensagem, para mim, pensando ou lembrando-me das inseguranças que eu tinha, era mais, ok, relaxa, sabes? Eu tinha inseguranças assim muito básicas, daquelas do género, nunca ninguém vai gostar de mim, nunca vou ter uma família, nunca vou ter uma namorada, nunca vou ter sucesso. Não. E isso traz sofrimento quando nós estamos a alimentar esse tipo de pensamentos. Portanto, acho que se surgisse um Pedro do futuro a dizer, olha, relaxa, vai correr tudo bem. Mesmo que ele não me contasse grande coisa. Dizer, relaxa, mas o que é que vai acontecer? Tem calma, vai correr como vai correr. Acho que era isso que eu faria. Sim. E era isso que eu diria a toda a gente, menos ao Donald Trump. Se eu voltasse atrás no tempo, eu dizia, isto não sei se vai correr muito bem para ti, porque não te estiques. O que é que fazes atualmente? Olha, eu trabalho como coach e, portanto, um coach é alguém, isto é a minha definição, um coach é alguém que ajuda pessoas, individualmente ou em grupo, através de processos variados, mas ajuda pessoas a explorarem os caminhos entre o sítio onde estão e o sítio onde gostariam de estar. Que é assim uma definição bastante abrangente e é exatamente isso que eu faço no meu dia-a-dia. Portanto, eu ajudo pessoas, às vezes através de processos 1 para 1, com conversas presenciais, às vezes através de formação, porque é um formato que eu gosto particularmente, quando consigo juntar às vezes centenas de pessoas numa sala e estar a trabalhar com todas em simultâneo nesta exploração, através dos livros, através do que eu escrevo nas redes sociais, os vídeos que eu faço, através do podcast que eu tenho. Aquilo que está por trás do que eu faço é sempre esta intenção de ajudar pessoas a explorarem os caminhos entre onde estão e onde querem estar. É por isso que o meu trabalho, para quem o conhece assim um bocadinho melhor, tu já fizeste um curso comigo e acho que conhece assim um pouco do meu trabalho, eu procuro ser muito pouco taxativo, eu raramente digo às pessoas, olha, faz isto ou tens que fazer isto, porque eu gosto mais de as convidar e a explorar. Portanto, o meu trabalho é muito baseado em também podes fazer isto, ou olha todas as coisas que tu podes fazer. É mais bem. Sim. E posso dizer que transmites, pelo menos para mim, tranquilidade, aquela tranquilidade do que estavas a dizer, relaxa, vai correr tudo bem. Tu transmites isso sem dizer isso através dos podcasts, da formação. Eu também acredito que hoje em dia sou mais tranquilo, sinto-me mais tranquilo do que, por exemplo, no início da minha carreira como coach. E, portanto, enquanto que eu no início sentia mais vontade de ajudar a pessoa a chegar lá e às vezes essa vontade também era expressa através de... também de energia, dinamismo. Agora é mais tipo, relaxa, ok, aceita as coisas que agora tu achas que são importantes e aceita também os teus desejos, os teus objetivos, faz tudo parte, faz aquilo que achas que tens que fazer para chegar lá e ao mesmo tempo vai usufruindo do aqui e do agora. Sim, porque também já foste vendo várias pessoas, acompanhando várias pessoas e os timings, não é? E os timings. Há pessoas que demoram muito mais tempo. Há pessoas que demoram mais tempo, há pessoas que estão durante anos a querer alcançar um objetivo e quando o alcançam descobrem, afinal não era isto. Ou então, porque nós queremos coisas que ainda não estamos a viver, não é? E, portanto, nós temos uma ideia pré-concebida. Portanto, eu posso ter a ideia pré-concebida de que, se eu tivesse 1 milhão de euros na minha conta à ordem era incrível. Sentia-me livre, sentia abundância financeira, não tinha que fazer coisas por dinheiro, portanto, eu quero isto. Só que como eu nunca tive esta experiência, eu não sei exatamente o que é viver a experiência. E quando eu chego lá, às vezes descubro que há outras coisas ligadas a este objetivo que eu desconhecia. Agora tenho pessoas a pedir-me dinheiro, ou agora tenho que tomar decisões sobre como gerir o dinheiro, ou agora que tenho o dinheiro passo a ter uma experiência que antes não tinha, que é a possibilidade de perder aquilo que agora tenho. Então, eu hoje em dia, eu continuo a ter objetivos e traço objetivos e já trabalhei nos meus objetivos para 2020, já estão todos construídos e sei para onde quero ir e alguns até ultrapassam 2020. Só que com tranquilidade. Com tranquilidade, sim. E até a vida pode acabar antes de atingirmos o objetivo, por isso aproveitem ao máximo todos os dias com tranquilidade, porque acontecerá. E nós podemos aproveitar ao máximo, porque há algumas pessoas que passam do 80 para o 8, não é? Então eu vou aproveitar ao máximo, vou rifar-me para o futuro, não é? Vou aproveitar ao máximo. Portanto, claro que não vou fazer doutoramento nenhum, nem vou poupar dinheiro, nem vou construir carreira, nem vou estudar, vou estar só aqui, vou para a praia, aliás, vou-me já despedir e YOLO. Sim, mas não é isso, eu posso definir objetivos, posso ter metas, posso ter ambições, posso ter experiências que eu gostaria de ter,
sem estar à espera de nada, simplesmente fazendo coisas para chegar lá Claro. e vou-me adaptando à informação que tenho a cada momento. Sim, é importante o equilíbrio. É isso. Gostaria de falar de um assunto contigo. Já tive aqui convidados vegetarianos e vegan, ativistas também, e gostava de saber sobre ti. Há quanto tempo é que és vegetariano? Olha, eu sou vegetariano há 15 anos. Sim, e porquê? Eu comecei por ser vegetariano sobretudo por uma questão, não sei se lhe podemos chamar uma questão de consciência, ou seja, houve um momento, eu tenho 3 filhos, e quando a minha filha mais velha, a Liv, nasceu, houve ali um momento de eu olhar para a minha filha e está ali um ser e pela primeira vez ter a experiência de ser pai de um ser. E pouco depois disso surgiu assim um pensamento, sabes, que é daqueles pensamentos que não sabes muito bem de onde vem, mas foi, quando eu estou, isto para algumas pessoas que nos estão a ver vai ser assim um bocado duro, mas foi a minha experiência. Sim. Houve um momento em que eu pensei, quando eu estou a comer um animal, aquele animal tem progenitores. E aquela ideia, que é o que é, mas foi uma ideia que fez com que eu dissesse, não quero comer mais carne nem peixe. A minha companheira já tinha sido vegetariana durante algum tempo, durante um par de anos, antes de nós nos conhecermos, e portanto eu disse, olha, a partir de agora eu não quero comer mais carne em peixe. Mas foi assim uma decisão, não foi assim muito pensada, muito refletida, foi, não quero mais. E eu achei, eu daqui a alguns dias vou estar cheio de vontade de comer carne, cheio de vontade de principalmente peixe, que eu comia bastante, vou estar cheio de vontade, mas zero. Desde esse dia até hoje, não voltei a ter vontade. Aliás, depois com os anos foram passando e eu acho que hoje em dia eu nem me lembro que carne e peixe são possibilidades de alimentação. Agora, eu durante assim os primeiros anos acho que entrei assim numa onda mais ativista, sabes, de dizer muitas pessoas, eu sou vegetariano mas lá está, pensando na ideia de explorar caminhos, o que eu acho interessante é as pessoas perceberem este é um caminho, é uma possibilidade, tal como há tantas outras possibilidades. Claro. Cada possibilidade tem um conjunto de consequências, não é? Por exemplo, eu hoje em dia, eu sinto-me bem por ter essa dieta. Se eu eventualmente passasse a sentir mal ou houvesse algum déficit ou alguma vontade de comer carne ou peixe, eu hoje em dia sinto mais aberto a fazer isso do que antes, ok? Iria fazê-lo, neste momento tenho zero vontade de fazer. Sim. Também gosto de perceber a consequência, que é, eu sinto-me bem internamente por não estar a contribuir, pelo menos não dessa forma, para a morte de animais. Se calhar contribuo de outras formas, mas não dessa, sabes? Sim. E pronto, isso faz-me sentir bem. Mas não chateio muitas pessoas em relação a isto, exceto quando elas me começam a chatear. Sabe? Quando alguém me começa a chatear e não, tens que comer um bifinho e não sei o quê, e onde é que vais buscar a proteína? Quando começam com essa conversa, às vezes gera assim a mim uma vontade de contra-argumentar ou de também lhes mostrar que todas as escolhas têm consequências, esta tem umas consequências, a escolha que elas fazem tem outras consequências, mas gosto de isolar uma coisa, que é isto foi uma escolha minha e há pessoas que nunca tiveram escolha nem sabem que têm escolha. Aliás, elas dizem eu era incapaz de... eu era incapaz. Isso é tiram a própria escolha, não é? Isso é uma ausência de escolha, que é diferente dizer eu sei que tenho várias escolhas e prefiro continuar a comer cadáveres. É que eu estava a pensar nisso, mas... Eu hoje em dia afasto-me dessa discussão, porque eu, para além daquelas coisas que já te contei sobre o que é que eu quero fazer no coaching, não é? De ajudar pessoas a explorar caminhos, eu também estou muito interessado em criar aproximação. É um dos meus valores fundamentais, é a aproximação, criar aproximação. Sim. E há alguns temas que inicialmente tendem a gerar o contrário, afastamento. Pois é. E este é um deles, mas há muitos outros. Sim. É por isso que eu, hoje em dia, no meu trabalho mais público, eu tenho cautela e falo das questões ambientais, ou das questões da igualdade de género, ou das questões de políticas. Eu falo sobre essas questões, mas procuro assumir um ponto a partir do qual nós conseguimos criar aproximação. Sim. E só consegues gerar essa reflexão se tiveres o rapport, não é? Sim, se tiver uma ligação. E é difícil tu estimulares pessoas a refletirem quando a primeira coisa que lhes diz é tu estás errado. Exato.
Não é assim em lado nenhum. É uma das razões porque às vezes, por exemplo, o debate político é tão difícil. Sim. Porque a conversa começa por dizer nós estamos certos e vocês estão errados. Pois. E depois é difícil criar ligação e aproximação. Exato. Eu também, quando fiz o 9º episódio, que foi com a Marisa, que é ativista daqui do Porto, eu tinha receio de fazer esse podcast e de me expor, a dizer que, olhem, eu não como animais, para não afastar as pessoas, mas depois, não, acho que conseguimos criar aqui uma conversa saudável que faça com que reflitam. Não? Sim, não sei se isso acontece contigo, mas nós às vezes, quando assumimos algumas posições, como, sei lá, eu faço uma dieta vegetariana, ou eu acredito muito na parentalidade consciente, quando isso é diferente daquilo que as pessoas estão a viver, às vezes só o facto de eu expressar isto faz com que elas imediatamente se sintam julgadas. Pois. E portanto, há que aprender a comunicar uma coisa que é diferente daquilo que as pessoas estão a viver neste momento, por forma a conseguir, às vezes, até criar um estímulo e a pessoa do outro lado dizer assim, olha que interessante, nunca tinha pensado nisto, olha, nem sabia que existia esta possibilidade, deixa-me relacionar com isto. E eu acho que isso foi uma coisa que, de facto, eu tenho mudado ao longo dos anos. E é muito importante para o trabalho que eu faço, porque eu quero chegar a muitas pessoas. Qual é que foi o momento mais difícil da tua vida, se consegues descrever? Há uns momentos difíceis que aconteceram em estados de muita consciência e houve momentos que aconteceram em estados ainda de menor consciência. Olha, um momento bastante difícil foi a primeira vez que eu me senti completamente falido sem dinheiro. De tipo, sabes, de ir à conta bancária e tenho ali, não sei, 20 ou 30 euros. Sim. E ter que ir chegar à escola dos meus filhos e dizer, não consigo pagar, não tenho dinheiro. Okay. Isso foi um momento difícil. Sabes, eu por exemplo, lembro-me de quão difícil foi sentir, eu não tenho recursos nenhuns, esgotei todos os meus recursos e não tenho dinheiro agora, sequer dinheiro suficiente para satisfazer os meus compromissos, mas ao mesmo tempo estar consciente de, isso é o que é, as coisas mais importantes do mundo, elas continuam aqui a estar comigo, está aqui a minha companheira, estou aqui os meus filhos, nós podemos nos divertir agora, independentemente de termos dinheiro no banco ou não. Né? Sim. Claro que há um conjunto de consequências e há que lidar com elas, mas acho que o lidar com as dificuldades com consciência, nós sabemos que depois, passados uns anos, eu vou estar num podcast a ser entrevistado por ti e a dizer, foi um momento muito difícil, mas agora que penso nisso, foi quando fiz as grandes aprendizagens. E nós podemos ter essa consciência logo na altura. Olha, estou a passar por um processo difícil, estou a passar por uma doença, ou estou a passar por uma perda, ou por uma grande rejeição, alguém me rejeitou. E claro que esses momentos nos trazem estados emocionais. E aqui a ideia não é eu dissociar-me, fazer de conta e não sentir. Mas enquanto estou a sentir, posso estar consciente de que, aquilo é um momento. Eu não sou aquilo. Eu sou muito mais do que aquilo. Acho que isso nos pode ajudar bastante. Eu consigo ser feliz até nestes momentos. E feliz é diferente de estar alegre, estar a exultar, e estar a rir. Eu posso estar triste, eu posso estar deprimido e mesmo assim perceber que por baixo dessas emoções está uma natureza que é inabalável e que se eu não me identificar com essas emoções, eu posso aceder a essa natureza, que é a natureza humana, é a consciência. E posso fazer descobertas mesmo muito bonitas. Sim, quase como uma felicidade incondicional, não é? É uma felicidade incondicional. Sim. É uma felicidade incondicional. É uma felicidade que é assim uma felicidade com um F maiúsculo. Não é? Há nomes diferentes para essa felicidade incondicional. Há quem goste de lhe chamar amor, há quem goste de lhe chamar Deus, há quem goste de lhe chamar consciência, há quem goste de lhe chamar energia universal, energia cósmica. Podes dar muitos nomes. Eu acho que nem precisamos das palavras. É uma experiência que nós conseguimos ter e que quem atravessa momentos difíceis com essa consciência percebe que há aqui alguma coisa que é inabalável, tal como isso também é muito útil, já agora, para passar por momentos muito bons. Momentos onde tive 10 anos a lutar por este objetivo e agora conquistei, não é? Agora estou aqui a receber este prémio, ou estou aqui a ganhar este dinheiro, ou estou aqui a casar-me com a pessoa dos meus sonhos, ou estou aqui, está a nascer o meu filho, e perceber que ali há um contentamento, há uma alegria, há um êxtase, mas isso é diferente da tal, como tu lhe chamaste, felicidade incondicional. Isso é uma coisa do momento e que depois vai passar, embora possa perdurar nas nossas memórias. Mas há outra coisa que é independente disso. E há pessoas que só são felizes em determinadas condições. Não é? Eu, para ser feliz, tenho que ter isto, tenho que ter isto, tenho que ter isto, tenho que ter isto. Sim. O que faz com que sejam felizes muito pouco tempo. E se elas se conectarem com esta felicidade incondicional, podem ser felizes sempre, mesmo quando as coisas estão a correr muito mal e estão muito chateadas. Eu tenho uma âncora para me lembrar desta felicidade incondicional, que é o bater do meu coração. Estou feliz. Sim.
E a partir daí é tudo extra. Sim, acho que alguns gurus espirituais te iam convidar ainda até olhares até para isso como um pequeno limite, que é, se calhar a tua felicidade incondicional pode perdurar mesmo para além do bater do coração. Quando deixar de bater, sou feliz na mesma. Sim. Também. É verdade. Qual é que foi o melhor momento da tua vida? Se conseguires nomear um. Eu tenho, não consegues. Não consigo nomear um. Consigo isolar uma série de momentos-chave muito importantes na minha vida. O momento em que eu conheci a minha companheira, a Mia, há quase 22 anos. Foi um momento assim... É um daqueles momentos onde, em retrospectiva, tu estás a viver um momento e tens uma intuição que te diz: este momento vai ser muito importante para o resto da minha vida. Houve assim o nascimento dos nossos filhos, dos 3 filhos, em que cada um dos momentos ficou assim muito marcado, foi assim vivido com muita intensidade. Assim. Então o nascimento do nosso filho mais pequenino, do Isaac, foi fantástico, porque foi em casa, montamos uma banheira na cozinha, uma banheira de parto, e eu estava dentro da água com a Mia, e o Isaac nasceu, e os outros 2 estavam ali, sabes, e viram literalmente o irmão a nascer, sabe? Foi assim um momento daqueles que tu estás a viver e o momento parece maior do que a própria vida, é assim um bocadinho surreal, é tipo, uou. Esses foram momentos muito bons. Também tenho assim outros momentos que eu não colocaria ao mesmo nível, mas houve momentos assim dentro do meu trabalho assim muito bons. Olha, ainda recentemente, há 2 meses, fiz com a Mia 2 eventos no Coliseu de Lisboa e no Coliseu do Porto, e ver assim muita gente a aparecer para nos ouvir falar e para aprender com as coisas que temos para partilhar, são assim momentos de satisfação. Agora, eu também tenho assim muitos grandes momentos muito pequeninos, sabes? Eu ligo muito a esses momentos. Às vezes, levar os meus filhos à escola, voltar para casa, fazer uma chávena de café, pegar no livro, ou às vezes até ligar a televisão e ver uma série. Esses momentos para mim são fantásticos, espetaculares. Também defendes que devemos fazer pelo menos uma coisa que gostamos todos os dias. Eu acho que devemos fazer uma coisa que gostamos de por hora, não é? Eu acho que nós devemos fazer muitas vezes as coisas que gostamos, muitas vezes. E esses momentos, principalmente se vividos de uma forma consciente, eles criam-nos assim uma base de satisfação, Sim, há quem fale de uma conta onde depositamos, uma conta emocional, ou uma conta, não é? Em que vamos depositando coisas em nós para nos mantermos, não é? E para termos essa vida mais equilibrada, porque como dizes, há sempre momentos em que tiramos a atenção de nós mesmos ou do que precisamos. Eu lembro-me quando comecei a ser mais consciente, a primeira pergunta que eu fazia, e fazia em voz alta: o que é que eu preciso? Porque eu tinha-me desligado muito de mim durante os estudos. Então era: o que é que eu preciso? Para ativamente e conscientemente perceber o que é que eu precisava. Hoje em dia nem sequer me apercebo que estou a fazer essa pergunta, mas pergunto sempre. Eu acho que muitas vezes nós estamos se nós olharmos, nós dizemos eu como se eu fosse assim uma unidade, mas eu não sou bem uma unidade, eu sou mais uma comunidade, não é? De milhares de milhões de células, e o meu sistema tem muita informação. Sim. E às vezes uma parte do sistema oprime o resto do sistema. Por exemplo, eu tenho que tirar um doutoramento e agora vou-me matar a estudar e a investigar, não sei o que, durante 3 anos, e não quero saber de mais nada. Não quero saber de relações, não quero saber de exercício físico, não quero saber de ver filme, para tudo. Então é quase como, isso é quase como eu tentar governar um país, não é? Chega uma elite e diz: é isto que vamos fazer, e agora toda a gente tem que se submeter. O que ao final de um tempo começam a haver pequenos sinais de revolta, não é? Que depois vão eclodir eventualmente numa grande revolução. E eu acho que é isso que acontece na vida de muitas pessoas, que elas, por exemplo, definiram um conjunto de regras, é preciso trabalhar muito, é preciso ser muito sério. Por exemplo, isso é um dos principais constrangimentos, não é? Que as pessoas dizem: não, agora sou adulto, portanto agora isto não é uma brincadeira, isto agora tem que ser muito sério, tenho que levar as coisas muito a sério, e tenho que chatear muito os meus filhos, porque a vida é muito dura, e tenho que lutar muito, e começam a interiorizar aqui um conjunto de regras. É muito difícil desligar as pessoas destas regras, porque se lhes falares sobre isto, elas vão dizer: tu dizes isso porque a tua vida é fácil, a minha é dura, é difícil. Isso é fácil dizer. Isso é fácil dizer, e trabalhar, e se tivesse a minha família, ou se tivesse o meu chefe, ou se não tivesse o dinheiro que eu tenho, ou se tivesse o meu trabalho. E acho que isso cria assim uma certa opressão, e as pessoas depois são sinais dessa opressão, não é? Ficam com uma cara assim carrancuda, fechada, e têm muita dificuldade depois. O meu podcast chama-se Inspiração para uma Vida Mágica.
Não, uma pessoa destas assim, este tipo está a brincar, inspiração para uma vida mágica, não é? Ouvem o teu podcast e dizem sem limites, certo? Sem limites dizes tu, que és nova, não sei o quê, e achas que podes fazer, mas a vida não é assim, a vida é difícil, é dura. Eu quero ver se tens um podcast chamado Sem Limites daqui a 10 ou 20 anos, vai-se passar a chamar Com Limites, porque depois vais descobri-los e vais sofrer muito por causa disso. Portanto, esta visão, que é uma visão que é resultado de uma parte do sistema ter, tipo, sabes, raptado o governo e agora manda. E eu estou muito interessado em ajudar as pessoas a libertarem-se. Sim. Tens algum lema de vida? Gosto da ideia de que todo o problema está a uma solução de ser ultrapassado. É um lembrete que eu tenho, às vezes utilizo até quando estou a trabalhar com grupos, às vezes sabes, quando alguém se começa, mas isto é um grande problema, ou há grandes problemas. Lembrar-me disso põe-me logo num estado de mais recursos. Por isso acho que lhe pode chamar um lema. Todo o problema está a uma solução de ser ultrapassado. Sim. Eu tinha um que era há mais soluções que problemas. Ok, sim. Achava tão... é muito óbvio. Sim. Eu dizia, isto é óbvio, mas nem toda a gente pensa nisto. Certo. Há mais soluções do que problemas. Isso é muito bom. Eu acho que sim. Sim, agora eu gostava de perguntar se tens algum sonho. Tenho muitos sonhos. Tens assim o teu maior sonho, não tens assim? Eu tenho muitos sonhos. Acho que assim, o meu maior sonho profissional é viver num mundo onde grande parte das coisas que eu faço sejam desnecessárias. Queres ser inútil? Quero ser inútil neste sentido, que Sim. algumas das coisas que depois passaria a fazer outras coisas, mas as Claro. coisas que eu faço hoje, o mobilizar as pessoas para entenderem e utilizarem as ferramentas de coaching, o ensinar as pessoas sobre programação neurolinguística, o às vezes ensinar as pessoas a relacionarem-se melhor com o seu corpo e com a sua mente, que isto fosse tão óbvio que se aparecesse alguém a dizer eu faço isto, as pessoas dizem, mas toda a gente sabe fazer isso, não é? Sim. E portanto, esse é o meu sonho, é elevar, é um sonho assim bastante utópico, não é? Porque eu há pouco acabei por dizer que há 2000 anos atrás já se falava nisto e a evolução foi o que foi. Mas acho que esse é o sonho, é assim, é um sonho fantástico, né? Mas esse é o grande sonho, e esse sonho dá-me uma orientação, vai-me lembrando a cada momento de qual poderá ser o próximo passo. Enquanto existir caminho para fazer, tu estás. Sim. Sim. É isso. Agora gostava de partilhar contigo uma reflexão tua. Tu colocaste no Instagram há pouco tempo e é uma das maneiras apelativas de fazer passar a mensagem da inspiração de vida mágica às pessoas. Que é, imagina que por razões desconhecidas acordas de manhã e és o único ser humano do mundo. Imagina também que isso não te causa desconforto emocional. Ainda bem que desapareceram. Assim não há ninguém para me chatear. Imagina ainda que tudo continua a funcionar como funcionava, só que sem pessoas. Agora o mundo é literalmente teu. Podes morar onde quiseres, ter os carros que quiseres, fazer o que quiseres. E agora? Perante essa liberdade, o que é que fazes? O que se torna importante? Onde vais realmente morar? Onde e como vais passar o teu tempo? O que te fará feliz? E eu pedia-te para responderes. Imaginaste que estás no mundo sem ninguém? Imaginei, porque esse exercício convida-nos a refletir sobre as nossas reais motivações, não é? É que as coisas não interessam sem as pessoas. Não é? Portanto, acho que o exercício convida-me a mim a pensar que há um conjunto de processos na minha vida que podem ser ainda mais simples, podem ser ainda mais relaxados. Eu não preciso de ter certas coisas ou de alcançar certas coisas. E lembra-me também que o mais importante são as pessoas de quem eu gosto. Não é? Porque às vezes nós, em nome... Nós somos muito malucos enquanto seres humanos, não é? Porque nós às vezes eu trabalho 16 horas por dia, porquê? Para a minha família, e depois vamos falar com a família, o que é que tu querias? Queria que o meu pai viesse para casa, só que ele está a trabalhar, mas ele diz que trabalha por ti, pois, mas eu não o vejo, não é? Eu só queria que ele estivesse aqui, mas é para poder estar numa boa casa, não era mais importante, não é? Se calhar não é mais, a nossa vida pode ficar muito mais simples. Claro que nós vivemos numa sociedade onde estes pensamentos não são muito interessantes, porque estes pensamentos não convidam à máquina do crescimento económico, não, e portanto eles são assim um bocadinho, não penses muito sobre isso, porque se refletires demasiado vais começar a tomar decisões. Como disse há uns anos o diretor de recursos humanos de uma empresa com que eu estava a trabalhar, Pedro, motive e inspira as pessoas, mas não demasiado, senão elas vão-se embora, não é? Sério? Fez.
Isso faz-me pensar noutras coisas também, na altura de Salazar também, na educação, muita coisa. A educação liberta, né? Principalmente quando nós falamos de uma educação como esta, de convidar as pessoas a explorarem os caminhos entre o sítio onde estão e o sítio onde querem estar. Porque como o sítio onde as pessoas querem estar é um sítio de felicidade e bem-estar, se elas começarem a perguntar o que é que realmente me faz feliz, o que é que realmente me traz bem-estar e como é que eu posso obter isso agora, muitas pessoas vão começar a tomar decisões diferentes. Se calhar não se vão enfiar no shopping a arrebentar com os limites do cartão de crédito, claro. Né? Se calhar não vão trabalhar 14 horas por dia, se calhar não vão admitir certo tipo de coisas na sua vida e a nossa estrutura começa a mudar, o tecido social começa a mudar. Sim. Daí tanta gente ter um bocadinho de medo deste questionamento. Sim, mais educação, mais pensamento crítico, não é? E mais decisões ponderadas e conscientes. Sim. Menos limites. Sim, menos limites, exatamente. Eu até ia fazer aqui uma provocação que é, podes deixar também de comer animais quando começas a pensar mais nos processos que existem por trás. Sim, eventualmente. Porque a violência que está agregada a esses processos, tudo. Sim, só para refletir, não é? E agora gostava de fazer uma pergunta relacionada com o coaching. Tu já desenvolveste vários modelos muito interessantes. Qual é que seria o modelo mais interessante e que tu darias destaque? Olha, eu ao longo dos anos, tenho aprendido a utilizar cada vez mais e de formas mais abrangentes o modelo laser, que é um modelo que propõe a existência de 4 grandes estratégias comportamentais a que nós tendemos a aceder na nossa vida. E é um modelo que eu gosto muito, porque quando ele foi desenhado, uma das ambições do modelo era ter uma coisa que fosse tão simples e tão intuitiva que ele pudesse ser ensinado a crianças, pudesse ser ensinado a pessoas que nunca ouviram falar em desenvolvimento pessoal, pudesse ser ensinado a pessoas que nem sabem ler nem escrever, e que ao mesmo tempo também pudesse ser útil para pessoas que vão fazer aplicações muito sofisticadas do modelo. E ao longo dos anos isso tem-se comprovado que o modelo serve nas mais variadas as mais variadas audiências, os mais variados contextos. Por isso esse é um dos modelos a que eu estou a dar mais destaque. Aliás, o próximo livro que eu vou publicar é sobre esse modelo, e temos um projeto muito bonito onde nós estamos a entregar 100 workshops solidários a IPSS, a escolas pelo país inteiro, incluindo nas ilhas, e está a ser mesmo muito giro isto. E está a comprovar de que nós podemos ter modelos de desenvolvimento pessoal que são tão intuitivos que as pessoas, quando os conhecem, dizem: mas eu já fazia isto, mas agora consigo organizar um bocadinho melhor o meu pensamento. Traz clareza, não é? Traz clareza e também traz a ideia às pessoas de que há mais caminhos, elas podem ser mais flexíveis, elas olham para o seu próprio comportamento e dizem: uau, de facto eu faço as coisas de uma determinada forma porque me especializei, e agora que eu questiono percebo que há outras formas de fazer. Sim. Isso é muito bom. Então uma maneira de ver sobre isto é o livro que vais lançar, não é? Sim. Mas também já falaste sobre isto no podcast. Eu já falei sobre isso no podcast, já gravamos episódios do podcast em que falamos sobre o laser. Já fiz curso online sobre o laser, e brevemente vão surgir aí mais formatos para que as pessoas possam beneficiar deste modelo. Sim, e também podem fazer o curso de coaching, sim. em que aprendemos sobre isso e fazemos muita prática à volta disso. Sim, no curso de coaching é onde nós temos mais tempo para explorar o modelo, não é? Porque é um curso onde nós temos 6-7 dias para treinar e aprender sobre coaching, portanto aí vamos mais fundo. Gostarias de me fazer alguma pergunta? Sabendo tu, como sabes, que não há limites, mas sabendo tu, como também sabes, que alguns deles ainda assim se expressam na nossa vida, qual é que é o limite que tu tens agora e que queres deixar para trás em 2020? Uau! Ok, o primeiro que me veio à cabeça foi o estar a pensar ser sem limites. Ser é um limite, por vezes tenho. E também, isto foi um limite que eu descobri quando estava a fazer o curso de coaching, foi o tenho que. Era uma palavra que me parecia muito no discurso interno, que era tenho que fazer isto, tenho que dizer isto. Sim, e quando penso tenho que, e reparo, conscientemente, é sempre relacionado com uma obrigação académica, ou assim. Então, é para 2020 fazer mais, que eu planei muito, não ver o sem limites como sendo sem limites, percebes? Sim, porque sem limites é mais uma possibilidade.
Sim, sim. O que eu apanhei da tua resposta é que nós às vezes temos crenças que parecem extremamente possibilitadoras, como por exemplo, tudo é possível. Exato. Só que na maior parte das situações esta crença vai ser muito possibilitadora, mas podem existir situações onde ela passa a ser um limite. Exato. Né? E parece um pensamento assim meio paradoxal, mas acho que consigo apanhar isso. Que está sempre a pensar que não há limites, em algum momento pode se transformar num limite. Agora imagina os dois juntos. Eu tenho de ser sem limite. Coloca uma pressão muito grande. Exato. Lá está. Isto liga com algumas coisas que falamos aqui na nossa conversa, porque isto são chavões. E normalmente uma das formas que eu tenho, eu como utilizador de desenvolvimento pessoal, quando estou a ver instrutores, estou a ver pessoas que me interessam, cujo trabalho começo a seguir, se elas disserem muitas vezes, tu tens que fazer isto, tipo, tu tens que te libertar das crenças limitadoras, tu tens que ser mais positivo, tu tens que... Quando começam a dizer que eu tenho que fazer muitas coisas, eu salto fora. Porque eu olha, pensando em lemas, outro que eu utilizo às vezes é, eu não tenho de fazer nada e eu posso fazer tudo. Exato. Não há aqui uma obrigação, há uma possibilidade. A possibilidade, sim. A possibilidade, sim. Boa. E terminamos assim em beleza. Espero que tenhas gostado deste episódio. Gostei muito. E acho que tivemos aqui a conversa foi fluida, foi interessante e acho que surgiram aqui uns pensamentos bem interessantes. Powerful. Para eu explorar também. Boa. Obrigada pelo privilégio de estar aqui no estúdio de Inspiração para uma Vida Mágica. Não sei onde é que a Mia se costuma sentar. Costuma sentar aí. Que privilégio. Não sei, mas às vezes... Mia ao quadrado. Sim. Ok, e é isso. Espero que gostem. E Pedro, tens alguma coisa a acrescentar? Olha, eu acho que uma das coisas boas para fazer em 2020 é talvez ouvir mais podcasts. E acho que eu comecei recentemente a ouvir o teu podcast e gostei das coisas que ouvi. Sim. E há tanta gente a fazer coisas interessantes em Portugal nesta área. Então acho que é assim fica aqui uma inspiração para ouvir mais uma possibilidade. E quem já ouve o teu podcast poder explorar outras coisas, por exemplo, ouvir o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, que eu faço todas as semanas, tal como eu também vou convidar os meus ouvintes a espreitarem o teu. Obrigada. Caros ouvintes, espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos daqui a uns dias. Muito bem. Parece que é o tema aqui da nossa conversa. Vamos sempre voltar à tranquilidade. Muito bom. E agora vamos fazer uma pausa? Tá bem. Ia dizer do Sem Limites. E obrigada pelo privilégio. Espera aí. Corta aí. Eu estou aqui a olhar para as horas porque eu depois tenho criancinhas para apanhar na escola.